Olá, vamos fazer uma breve introdução sobre o tema imunidade. Imunidade é a espécie do gênero limitações constitucionais ao poder de tributar. As limitações constitucionais elas podem ser consideradas como os princípios tributários, que estão no artigo 150, do inciso 1º ao inciso 5º, e também no artigo 151 e artigo 152 da Constituição. Enquanto as imunidades estão previstas no artigo 150, inciso 6 da Constituição, além de também previsões esparsas no texto constitucional. E qual seria, a principal característica da imunidade? Por ser gênero das limitações constitucionais ao poder de tributar, a imunidade ela é uma garantia, uma proteção ao contribuinte em relação ao Estado arrecadador. E ela funciona como um limite, um entrave para que o Estado não alcance determinadas pessoas ou determinadas coisas que são protegidas pela imunidade. A imunidade, portanto, é uma cláusula constitucional de proteção do cidadão frente ao Estado. Nós temos necessidade de diferenciar a imunidade de alguns institutos que, embora sejam semelhantes, eles não são imunidade. O primeiro instituto que a gente precisa diferenciar é a não incidência. O que é a não incidência? É justamente a opção do legislador de não tributar uma determinada situação jurídica. Então, a não incidência é a opção que o legislador, o Poder Legislativo faz de, embora pudesse tributar determinada situação, não deseja fazê-lo, não faz. Alguns doutrinadores tratam a imunidade como uma não incidência qualificada. Por que eles fazem isso? Porque eles entendem que o legislador constituinte ele poderia optar por tributar, ou seja, por conferir a competência tributária. Não é o legislador constituinte que institui o tributo, ele apenas atribui as competências. Mas ele atribui a competência e também restringe essa competência através das imunidades. Então, alguns doutrinadores chamam de não incidência qualificada. Então, não incidência é aquela situação em que o legislador, quando ele cria a lei para instituir um tributo, ele não insere no bojo daquela lei elementos, situações jurídicas que vão desencadear no fato gerador. E a imunidade seria uma não incidência qualificada. Por que qualificada? Porque é uma opção do legislador constituinte, originário ou derivado. Mas não se confunde com não incidência. Como eu disse, a opção do legislador aí é infraconstitucional na não incidência. Então, embora alguns autores chamem de não incidência qualificada, é preciso diferenciar o instituto não incidência, que é a opção do legislador infraconstitucional de não tributar determinadas situações jurídicas, de, embora tendo competência para, não alcançar aquelas situações jurídicas com a incidência de um determinado tributo. Alíquota zero. Alíquota zero é justamente a situação de alguns tributos, notadamente aqueles que têm um caráter extrafiscal, o Estado resolver, o legislador resolver atribuir uma alíquota, ou seja, um percentual zero, que leva a um valor de tributo igual a zero. Se eu multiplico 3 por zero, eu vou chegar a zero. O resultado é zero. Então, se eu tenho lá uma alíquota zero de IPI, o que vai acontecer? A base de cálculo é 50 mil, a alíquota de IPI zero, o valor do IPI zero. Mas a alíquota zero não se confunde com incidência, com isenção, não se confunde com não incidência, não se confunde com imunidade. Porque na alíquota zero, o legislador, ele pode ser o próprio chefe do executivo, e normalmente ele atribui situações que vão gerar um imposto igual a zero. Embora você tenha hipótese de incidência, tenha fato gerador, tenha obrigação tributária, mas na hora de lançar o tributo o resultado vai ser zero. Por quê? Porque a alíquota vai gerar um resultado nulo de tributo. E isenção, que é o que costuma confundir. Normalmente a confusão se faz entre isenção
e imunidade. Isenção é a dispensa legal do pagamento de um tributo. E a isenção se dá através de lei. E aí a primeira grande diferença de isenção para imunidade. Isenção decorre de ato infraconstitucional, de lei. Imunidade é previsão constitucional, sempre. Sempre que eu falar em imunidade, eu estou falando de previsão constitucional. Quando eu falo de isenção, eu estou falando de uma autorização legislativa para dispensar a cobrança de um tributo. Então, eu preciso uma lei específica, considerando aquela situação jurídica como isenta. Qual a consequência disso? Você tem a hipótese de incidência, você tem o fato gerador, você tem o surgimento da obrigação tributária, mas na hora que o lançamento vai ser feito, a autoridade administrativa, ela verifica que, embora todos os requisitos para a constituição do crédito tributário ocorreram, existe algo que impede a constituição do crédito tributário, que exclui o crédito tributário, que é a isenção. Então, a isenção vem e exclui o crédito tributário. Embora exista obrigação tributária, embora tenha surgido o fato gerador, mas o crédito tributário não é constituído no lançamento porque o crédito tributário foi excluído pela lei. Então, na isenção, você tem a ocorrência de um fato gerador. Na imunidade, não, porque a imunidade atua no nível constitucional. Então, o legislador não pode nem criar uma hipótese de incidência. Ele não pode tributar aquilo, ele não pode criar uma lei fazendo com que o tributo incida naquela situação jurídica que é imune. Enquanto a isenção, a lei é infraconstitucional e dispensa o pagamento de um tributo. Percebe a diferença? Imunidade está no nível constitucional e isenção no nível infraconstitucional, né? No nível de lei. Então, portanto, isenção pode ser revogada. Imunidade, não, porque é cláusula pétrea, então ela só pode ser ampliada. Né? Você não pode suprimir uma imunidade, ainda que por emenda constitucional, porque ela é uma garantia constitucional. Tá? E por fim, um outro assunto também que é importante a gente destacar, existem várias classificações para as imunidades. Né? A classificação mais importante é aquela que distingue a imunidade subjetiva da imunidade objetiva. O que é uma imunidade subjetiva? O nome já diz, está atrelado a uma pessoa. Então, na imunidade subjetiva, o constituinte ele protege a pessoa. Aquela determinada pessoa é alcançada pela imunidade. Na imunidade objetiva, o constituinte protege uma coisa específica. E aí essa coisa é que é alcançada pela imunidade. Pouco importa com quem compre ela, pouco importa quem negocie ela vai ser imune. Exemplo de imunidade subjetiva, as imunidades recíprocas, que são aquelas em que a União, Estado, Distrito Federal e municípios não podem instituir impostos sobre patrimônio, renda e serviços dos outros. Está protegendo quem? As pessoas jurídicas de direito público interno, né? Os entes federados. E objetiva, a imunidade dos livros, jornais e periódicos. Quem é que é protegido com a imunidade objetiva? É o livro, é o jornal, é a revista. Eles são protegidos com a imunidade. Pouco importa quem é que está comercializando o livro, pouco importa quem é que editou o livro, pouco importa quem é que está comprando o livro. Porque o livro ele é imune por si, ele é imune em si. Outra imunidade também, outra classificação de imunidade, melhor dizendo, seria a diferença das imunidades incondicionadas para as imunidades condicionadas. As imunidades incondicionadas, como o próprio nome diz, elas não estão submetidas à condição. Não há exigência de preenchimento de requisitos legais, ou seja, infraconstitucionais, para que o indivíduo usufrua da imunidade. Na imunidade condicional, sim, existem condições que devem ser observadas, e se elas não forem cumpridas, o contribuinte não vai ter direito à imunidade, embora num primeiro momento ele se enquadrasse nessa imunidade, mas ele precisa cumprir os requisitos legais. Então, essa é a essência, né, da introdução, né,
Nossa aula sempre vão ser curtas, no máximo 10 minutos, e vamos então encerrar esse tema, e eu vou postar outros temas sobre imunidade, mas em aulas sempre com duração de no máximo 10 minutos. Um grande abraço a todos e até a próxima.